Bom, a última ferramenta que nós vamos analisar é o modelo das 5 forças competitivas, foi proposto por Michael Porter. É um modelo simples, bem intuitivo, mas extremamente eficiente quando a gente tenta entender qual o comportamento de mercado e como isso impacta na nossa empresa. Então, a lógica do modelo é a seguinte: existe uma disputa no mercado entre a nossa empresa e os competidores. Então, aqui nós temos a empresa e os seus concorrentes diretos. Essa, inclusive, é a nossa primeira força. A primeira força de Porter são os concorrentes. Empresas que disputam pelo mesmo cliente, pela mesma fatia de mercado que a nossa empresa também disputa. São empresas que fazem produtos ou serviços similares aos nossos. E a lógica diz o seguinte: vai vencer a disputa a esse mercado aqueles que conseguirem melhor gerenciar, melhor administrar 4 forças básicas. Quais são essas 4 forças? Que, complementando a essa primeira, formam as 5 forças de Porter. O primeiro deles são os clientes. Então, vamos chamar aqui, segunda força competitiva são os clientes, ou seja, o nosso público-alvo, aquele a quem o nosso produto ou nosso serviço visa atender. E a lógica aqui é a seguinte: eu preciso ter uma condição competitiva de forma que eu possa manter o meu cliente fiel à minha organização. Então, essa é a primeira abordagem que pode ser utilizada. Como fidelizar o nosso cliente? Essa fidelização, que hoje em dia é cada vez mais difícil de ser alcançada, pode ser obtida por meio de uma proximidade, por meio de um relacionamento mais próximo, implicando inclusive um trabalho conjugado, um trabalho de parceria. Então, se a gente consegue, através desse relacionamento, ter um entendimento mais claro das necessidades dos clientes, dos seus problemas, dos seus anseios, das suas dificuldades, e a partir daí nós geramos um produto ou um serviço que é mais adequado a essa realidade e fazemos inclusive a prestação de serviços adicionais. Serviços que muitas vezes não custam muito para a nossa empresa disponibilizar, mas para o cliente é fundamental. Por exemplo, se a gente consegue, por meio de integração entre os sistemas, ir visualizando o consumo que o cliente tem do nosso produto e já assegurar que ele seja enviado no momento certo, na quantidade certa, sem que o cliente se preocupe em pedir ou em manter altos níveis de estoque para garantir o seu abastecimento, isso para o cliente é fundamental. Então é uma primeira abordagem. A gente pode manter esse nosso cliente, fidelizá-lo, mantê-lo longe da concorrência por meio de um relacionamento mais próximo que vai possibilitar a prestação de serviços adicionais e, consequentemente, a continuidade do nosso fornecimento. A segunda abordagem aí seria algo mais tradicional, né? Que inclusive aqui na força é colocado como poder de barganha entre clientes. Seria elevar o poder de barganha, elevar o poder da nossa empresa frente aos competidores. E aí como é que eu faço isso? Em uma situação em que o mercado é limitado, existem poucas opções, o que acontece? Nós colocamos as nossas condições, nós impomos as nossas condições e o cliente simplesmente vai ter que se vergar a elas. Preço, prazo de entrega, quantidade. E muitas vezes ele não pode fugir ao que nós estamos colocando porque não tem opção. Então, quanto mais eu conseguir criar um mercado que seja razoavelmente restrito, maior o poder que nós teremos frente a esses clientes. Se eu trabalho um produto muito uniforme, um produto muito igual ao que todos os outros fazem, esse poder não vai ser alto. O cliente vai ter muitas opções. Agora, se eu consigo colocar o meu produto em um patamar mais alto de diferenciação, vejam que é inclusive uma das estratégias que o Porter sugere, eu vou conseguir, por meio desse diferencial, ter um poder mais alto. O cliente muitas vezes vai esperar que o meu produto seja disponibilizado,
vai pagar um pouco mais caro, mas ele vai querer o meu produto diferenciado. Então eu passo a ter mais poder, o cliente reduz o poder de negociação dele, já que claramente eu tenho um diferencial, e isso também aumenta a minha competitividade. Só efeito de complementação, a primeira estratégia de proximidade, a gente pode considerar como sendo uma estratégia de enfoque, tá? É uma estratégia de enfoque porque eu foco em um mercado específico e procuro, por meio de abordagens comerciais, relacionamento, comunicação, oferecendo o mesmo produto, sem muita diferença. Mas por meio dessa abordagem que é dada nesse mercado, eu consigo ter um êxito maior nesse processo competitivo. A terceira força competitiva são os fornecedores. E a questão aqui então seria gerenciar melhor. Aqui não seriam concorrentes, tá? Aqui seriam fornecedores. Está errado no desenho. Então a grande questão aqui seria nós trabalharmos melhor essa força para que a competição penda para o nosso lado. A competição entre os concorrentes. Concorrente nossa empresa. Eu quero ganhar uma fatia maior de mercado, tendo um relacionamento mais proveitoso com esses fornecedores. Ok? Então a gestão dessas forças vai me ajudar a trazer esse balanço de mercado para o meu lado, entre a empresa e os concorrentes. Como é que eu posso fazer isso? Novamente, nós temos duas possibilidades. A primeira delas é aumentando o nosso poder de barganha frente aos fornecedores. Como é que eu faço isso? Aumentando a concorrência entre eles. Então, se eu consigo trabalhar com produtos mais comuns, mais uniformes, não é um produto muito elaborado, não são produtos de alto valor agregado, com alta diferenciação, e se eu consigo estimular a concorrência usando muitas vezes os meios tecnológicos que hoje existem à disposição, quanto mais empresas querendo nos vender, maior vai ser a nossa força perante cada uma delas. Aumenta o nosso poder de negociação. Tá? Então, por exemplo, leilões eletrônicos, portais de compra têm exatamente essa finalidade. É conseguir os melhores termos possíveis desse negócio, o que vai nos dar condição, comprando mais barato, em condições diferenciadas, de trabalhar inclusive uma estratégia de liderança de custos, que é uma outra estratégia sugerida pelo Porter. E a outra forma de nós trabalharmos essa força é por meio de relacionamento, proximidade. É bem oposta ao que está sendo colocado aqui. Qual é a visão nesse caso? Eu quero parceria. Eu quero trabalhar em conjunto com o meu fornecedor. Eu quero, por exemplo, desenvolver produtos novos, eu quero trabalhar muito forte na inovação e eu acho que com a presença desse fornecedor do meu lado, eu consigo mais facilmente criar esses diferenciais. É diferente da primeira estratégia de aumentar o nosso poder, porque agora nós estamos focando na relação ganha-ganha. Uma relação em que o nosso cliente vai ganhar também, vai ganhar no longo prazo, assim como a nossa empresa. Embora muitas vezes a gente pague até um pouco mais caro. Mas no longo prazo, pelo aumento da eficiência, pelas diferenciações que podem ser geradas, pelos desenvolvimentos em conjunto, pela condição de nós trabalharmos com estoques mais baixos, com qualidade assegurada, o nosso ganho no final tende a ser maior. A quarta força seriam os novos entrantes. Novos entrantes são empresas que ainda não são nossos competidores, ainda não estão firmados no nosso mercado, mas que podem vir a sê-lo, caso vejam nesse mercado uma condição competitiva favorável. A grande estratégia que pode ser utilizada, voltada a gerenciar essa força, seria a criação de barreiras. Barreiras dos mais variados tipos. Por exemplo, barreiras econômicas. Se para produzir o produto que a gente fabrica, a gente tem que investir muito dinheiro em tecnologia, em estrutura, isso é uma barreira econômica. Talvez outras empresas pensem duas vezes em entrar nesse mercado pela necessidade de investimento que teriam que fazer. Talvez elas prefiram entrar em um mercado que tem uma competição um pouco mais baixa.
Barreiras mercadológicas, quando nós somos muito bem posicionados. Quando o nosso cliente considera a nossa empresa um referencial de qualidade. Quando ele é verdadeiramente fiel à nossa marca. Pelo produto diferenciado que a gente faz, pela condição de inovação que nós temos, de relacionamento, de atendimento a esse cliente. Talvez seja muito complicado para uma empresa nova conseguir auferir uma fatia desse mercado. Ele pode buscar outro em que os clientes não sejam tão bem atendidos. E a própria barreira legal, né? Por exemplo, patentes, onde por meio da diferenciação a gente consegue uma proteção junto aos órgãos públicos de que ninguém por um certo tempo pode fazer algum produto naquele tipo. E a quinta e última força são os produtos e serviços substitutos, que são elementos que atuam meio como reguladores. Eu gosto de usar essa expressão. Por quê? Porque caso haja algum desequilíbrio no nosso mercado, desequilíbrio sensível, isso pode fazer com que o nosso cliente busque produtos não da concorrência, porque é o mercado como um todo que está desequilibrado, mas produtos de outras empresas que não seriam a princípio considerados por ele, mas que em situações de excepcionalidade podem quebrar um galho, podem ser utilizados, tá? Então são produtos usados em situações excepcionais. Então é mais ou menos o seguinte: aqui nós temos o nosso mercado, nós atuamos aqui, e existe um outro mercado diferente, onde tem outras empresas atuando, voltado a um determinado público-alvo, que não é o nosso, trabalhando com fornecedores, tem lá os seus entrantes e potenciais e tem os seus próprios produtos e serviços substitutos. Esse é o mercado 1, esse aqui é o mercado 1, esse aqui é o mercado 2. A nossa empresa atua no mercado 1, mas que, caso o produto esteja em falta, o caso esteja muito caro, por questão, sei lá, problemas na indústria, problemas no fornecimento, pode fazer com que o nosso cliente excepcionalmente venha comprar o produto fornecido e disponibilizado originalmente para esse outro mercado aqui. Tá? Exemplo, manteiga e margarina, um exemplo típico. Pode existir um público que quer comprar manteiga, quer consumir manteiga. Mas se ela estiver muito cara, ou não tem manteiga no mercado, tem uma crise de desabastecimento, o que ele vai fazer? Ele pode buscar margarina. A margarina não é a opção primeira dele. Ele não gosta muito de margarina, mas ele também não está disposto a pagar o preço exorbitante pela manteiga. Ou não está disposto a esperar mais 2 ou 3 semanas para que ele tenha acesso a esse produto. Então, nesse caso, é necessário que criemos diferenciais para tentar gerar uma certa proteção da nossa empresa em relação a esses produtos substitutos. A grande questão é a seguinte: quanto maior a proximidade entre o produto que esse mercado trabalha e o produto que outros mercados para outros clientes trabalham, mais tênue vai ser essa barreira. E o nosso cliente vai ter muitas opções de substituição. À medida que a gente consegue criar diferenciais e a partir daí fazer com que o nosso produto seja claramente visto como melhor, como diferenciado, essa substituição vai se tornando cada vez mais difícil. Então a diferenciação é também uma boa estratégia para tentar lidar com essa quinta força.